Bom, nós vamos continuar com alguns exemplos de busca em strings, né? Em textos. A gente já falou de buscas no início da linha, buscas no final da linha, encontrar um pedaço de um string onde que tem uma linha que começa com ela ou que termina com ela. A gente já procurou caracteres dentro das nossas strings, mas assim é muito mais comum e é muito mais útil a gente pesquisar substrings, ou seja, a gente quer encontrar um texto em qualquer parte de um texto maior. Por exemplo, a gente quer encontrar uma palavra dentro de um texto que está organizado num livro. Por exemplo, suponha que a gente queira encontrar lá no livro de Flor Bela a palavra triste, ou a palavra mágoa, né? Já que é o livro de mágoas. Então, a busca seria independente de onde está a palavra triste ou a palavra mágoa. Aqui a gente vai começar com um exemplo mais simples, né? Procurando descobrir quais são as linhas que tem a palavra que a gente quer procurar. E depois a gente vai sofisticar um pouco mais para encontrar essas palavras e contar quantas vezes elas aparecem no livro, independente de que linha esteja, se ela aparece uma ou duas ou três vezes dentro de uma só linha, não importa. Então vamos começar com esse caso simples aqui. Suponho que eu queira encontrar, antes da gente partir para o livro, né? Deixa eu fazer uma busca bem simples. Suponho que você queira encontrar uma substring numa string maior. Por exemplo, a gente tem esse texto aqui, que é parecido com outro que a gente já usou antes. Tem três palavras aqui. As três palavras são casa, forte e demais. E a gente quer encontrar a palavra forte. Forte é a nossa chave de busca, né? É chave num sentido parecido com o que a gente tem lá em dicionário, né? É a palavra que a gente quer encontrar. A gente quer descobrir onde está a palavra forte. Por exemplo, em que posição da string texto está a palavra forte. A gente olhando para ela e contando, a gente sabe, né, que está na posição 5, né? Então, lá, casa forte demais, começa o C na posição 0, o A, S, o A, o espaço, e depois o F de forte. Isso é fácil de pensar para uma string pequena. Mas para uma string grande, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz essa checagem? Então, aí eu vou tratar com vocês de um conceito que a gente chama de janela deslizante. Que é o que? A gente vai meio que... Imagine que você vai pegar a palavra... Você tem aqui a palavra casa forte demais, e você vai pegar a palavra forte e vai já colocar ela por cima da sua palavra, da sua string maior. E você vai varrendo a sua string devagarzinho, né, de caractere em caractere, até encontrar. Então, você começa, né? No início, na posição 0, não está. Forte está na posição, começando na posição 1, não está. Na posição 2, não está. Até chegar na posição 5 e ele vai encontrar essa palavra, certo? Isso é o que a gente chama de janela deslizante. É como se a chave fosse a janelinha que está deslizando aqui, está deslizando em cima do seu texto, né? Ok? Para a gente fazer isso, a gente precisa de um contador. Esse contador vai guardar a posição na string. A gente vai começar da inicial, né? Então, a palavra texto ela começa na posição 0. E a gente vai usar um loop para poder fazer essa posição ser alterada e fazer essa janelinha deslizar. E como é que vai funcionar esse loop? Bom, eu tenho que checar e vou continuar fazendo esse loop enquanto eu não encontrar a chave. No momento que eu encontrar a chave, eu quero terminar o loop. Então, loop while, né? Então, eu vou fazer um loop enquanto eu não encontrar a chave. Enquanto a minha janelinha for diferente da chave. Mas quem é a minha janelinha? Bom, a palavra é forte, né? Mas eu quero, na verdade, eu quero procurar palavras fortes, que é a minha chave, então eu vou precisar de uma janelinha de tamanho igual ao tamanho da palavra forte. Então, se forte tem 5 caracteres, minha janelinha vai ter também 5 caracteres. E a janelinha, então, vai começar, né, ali pegando casa e o espaço, depois vai pegar asa e o espaço e o F, e vai deslizando.
como é que eu faço para falar isso em algoritmo? Para falar isso no programa? Eu estou fatiando a minha string texto, pegando a string começando da posição, certo? E terminando na posição mais o comprimento da chave. Então, por exemplo, se a minha chave, que é forte, tem tamanho 5, então eu estou pegando a fatia texto, né, a inicial, né, começando de 0, né? Então, de 0, 2 pontos. Qual é o tamanho de chave? 5 mais posição que é 0, né? Então, de 0 até 5 mais 0. Então, de 0 a 5. Então, estou pegando a fatia de 0 a 5. Minha janelinha está passeando da posição 0 até a posição 4. Lembrando que 5 não entra, né? Porque a nossa fatia não entra ao final da range. Então, vou pegar minha string de 0 a 4. É claro que não interessa apenas pegar essa string. Interessa a gente pegar cada vez que esse loop não encontrar a minha chave, então eu vou passar para a posição seguinte. Então, vou incrementar minha posição em 1. Certo? Vamos ver como isso fica numa figura, fica mais fácil de explicar. Né? Mas antes disso, vamos encerrar esse programinha. Claro, quando encerra o while, eu vou mostrar então a posição. Mas o que me interessa mostrar para vocês entenderem, perceberem como funciona a janela deslizante, essa tabelinha ajuda a gente a enxergar, né? Aqui a gente tem a nossa variável posição, é a nossa variável de controle do loop. Ela começa na posição 0 e ela vai caminhando, né? Caminhando, 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 de 1 em 1. E a janelinha também vai deslizando. E é o elemento inicial ali, né, da nossa fatia do texto. Já o final da fatia começa da posição 5. Por que da posição 5? Porque é o tamanho da nossa chave, que é forte. Quando a nossa posição vai para 1, a nossa fatia termina em 6. Então, vai pegar 1, 2, 3, 4, 5. O 6 não inclui. Quando a nossa posição é 2, nossa fatia vai para... termina em 7. Então, vou pegar a fatia de 2 a 7 sem incluir o 7. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai dar o SA espaço FO. Aí, vocês estão vendo ali, né, pelo texto, que tá, a fatia que está indexando de posição até 2 em chave mais posição. Aí, vocês estão vendo a que ela corresponde, né? Então, imagina assim que a tua janelinha deslizando pela string, né? Como se você pegasse uma janelinha do tamanho. Não é que você pega a palavra forte e coloca ela, né? Você, na verdade, você pega uma janela do tamanho da palavra forte e põe ela sobre a sua string, sobre o seu texto. E vai mudando de um em um até que quando você enxergue ela dentro da sua janela igualzinha à tua string. Certo? Mas nessa hora você acaba o loop. Então, assim funciona o nosso exemplo. Né? Se você tem dificuldade, faça esse exemplo com outras strings e vá varrendo, né, usando esse loop while até você ver chegar ao final. Né? Até encontrar um string, ou não encontrar, né, que você também pode chegar no final e não vai passear até eternamente. Né? Você vai ter que parar num ponto. Bom, a gente vai mostrar então uma busca de substrings dentro do texto lá do livro da Flor Bela. É um programa que não está completo, tem um errinho aqui, mas ele incorpora essa ideia da janela deslizante. Né? Então, vamos ver como é que a gente usa a janela deslizante num texto grande que vem de um arquivo, né, que está organizado em linhas, um arquivo de texto organizado em linhas. Então, a gente começa pedindo para o usuário digitar a chave, a gente abre o arquivo com o with e a gente começa contando as linhas. A gente, por exemplo, vai procurar a palavra triste aqui dentro do livro, já que é um livro que fala sobre tristeza, então provavelmente essa palavra vai aparecer bastante. Então, como é que a gente faz? Bom, a gente começa então contando as linhas, porque eu quero dizer, na verdade, não só neste caso aqui, né, não quero dizer quantas vezes eu encontrei, mas eu quero dizer em que linha eu encontrei. Certo? Quais são as linhas que está a minha chave, por exemplo, triste.
Então, eu começo contando de zero, o número de linhas começa de zero. E eu vou varrer todas as linhas do arquivo, né? Cada linha que eu varrer, eu vou incrementar meu número de linha em mais um, porque aí eu tenho contando direitinho, né, qual a linha, né, que eu estou atualmente lendo do arquivo. Por outro lado, quando eu estou dentro de uma linha, eu vou ter que varrer as colunas com a minha janelinha deslizante. E eu tenho que começar de uma posição inicial, né? Lá a nossa posição, a gente usou a variável posição no exemplo anterior, aqui eu estou usando a variável coluna para representar a nossa posição dentro da linha. E ela começa de zero. E aí eu faço o nosso loop while agora, ele varre a string, né? E vai fazer a checagem enquanto a minha janelinha deslizante não for igual à chave, ele vai ficar repetindo o loop. Só que observe que tem um end a mais aí, né, nesse while, né? Que é bem importante. E está checando também quando é a hora de parar. Porque observe, né? Você vai varrer a sua janelinha, vai deslizar, né, sobre a string, né? Você tem uma string, digamos, de um dado tamanho, você vai começar, vai variando, 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 variando. Vai chegar um ponto em que a sua string tem que parar. E ela tem que parar aqui neste ponto onde termina a sua substring. Porque se você fizer a sua janelinha passar, você vai indexar a sua string principal, né, seu texto, fora da faixa. E aí vai dar um erro e esse programa vai fechar. Então, para evitar essa situação, você vai fazer ele parar antes dele encontrar o final. E como é que a gente faz para parar antes de encontrar o final? A gente manda a coluna parar quando chegar na posição do tamanho da linha menos o tamanho da chave. Então, se você tem uma linha de tamanho 100, sua chave em posição de tamanho 5, então ele vai parar na posição 95, que é nesse ponto que é a última janelinha que consegue coincidir com o final da linha, da string, né, na linha. Bom, enfim, essa checagem é feita, né? Então, eu vou ficar fazendo esse loop while enquanto eu não encontrar a minha chave na janelinha deslizante e enquanto eu não chegar no final do meu limite da minha janela, né? Porque eu não posso passar do tamanho da string. E vou ficar aumentando a coluna em 1 até acontecer uma dessas condições e encerrar. Ou encerrar o while porque encontrou, ou encerrar o while porque chegou no fim da janela deslizante. E aí, ele vai mostrar, a gente vai, né, o while terminando, a gente vai fazer o print, dizendo que aquela linha tem aquela palavra. E é claro, como isso está dentro de um for, né, esse print está dentro de um for, para cada linha que encontrar, isso vai ser feito. Será que isso está certo? Vocês conseguem perceber onde está o erro? Eu vou rodar esse programa e vou mostrar exatamente para vocês perceberem que tem um erro nesse programa. Então, eu estou aqui no Replit de novo. Eu trouxe esse programa para cá e vou rodá-lo. Vou aqui procurar a palavra. Ele vai dizer que a palavra triste na. Observem, ele está dizendo que encontrou em todas as linhas. Se a gente olhar aqui, vai dar 0 até a final. Claro, aqui, né, meu console não conseguiu guardar todas as linhas, mas guardou muitas, né? E ele está dizendo que encontrou em todas as linhas. Obviamente, isso está errado, né? E o que vocês acham que está errado? Se vocês pararem para pensar, né? É porque tem duas condições para encerrar esse loop while aqui, né? Ou você termina porque achou, ou você termina porque chegou no final da janela deslizante. Então, uma maneira de resolver esse problema é, quando você encerrar o loop while, você só vai fazer esse print aqui, se você tiver encontrado a chave. Se eu encontrar a chave, print. Vamos rodar isso novamente agora, vamos ver se isso funciona. Eu vou procurar a palavra aqui. Faltou. Ainda não corrigi o que eu fiz de errado.
Oh, desculpe, eu fiz o diferente, né? E não igual. Eu trouxe igualzinho como estava aqui no while, né? E não, na verdade eu deveria ter feito se eu encontrei a chave. Para encontrar a chave, a minha janelinha tem que ser igual e não diferente da chave. Perdão. Vamos rodar novamente e vamos ver se isso agora funciona. Então, assim, é correto. É uma palavra relativamente comum no livro, aparece aí várias vezes, mais de 20 vezes. E observe que está sendo dito direitinho, né? Olha, qual a linha que está aparecendo e qual a coluna que aparece. Então, a pessoa pode ir, por exemplo, na linha 108, coluna 10, pode abrir esse texto. Aqui, vamos lá, procurar a linha 108. Então, na 108, aqui. E a palavra triste está aqui, né? Na coluna 10, exatamente. Aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a coluna 10. Observe que, na verdade, tem a palavra tristes aqui. Não está sendo feita a checagem, né, nessa busca, se ele está encontrando a palavra isolada, né, no singular. Né? Para poder fazer isso acontecer, a gente teria que usar uma estratégia um pouquinho mais inteligente do que essa, certo? Que é separar todas as palavras e fazer a checagem por palavra e não fazer a checagem com janela deslizante. Mas aqui a gente não está simplesmente checando com a janelinha deslizante. Bom, então voltemos aqui ao nosso programa, então já corrigido. Essa correção, na verdade, está aqui, né, destacado em negrito ali, a segunda linha destacada em negrito, que é checar se a minha janelinha deslizante é igual à chave. Bom, isso é a maneira talvez mais fácil, né, de trabalhar. Esse tipo de loop funciona na maior parte das linguagens, nas linguagens C, Java, são linguagens que a gente trabalha com loops while para percorrer strings. Mas a gente tem um probleminha aqui, né? Na verdade, na linguagem C, as fatias são mais difíceis de fazer. Então, lá a gente vai ter que usar uma função para fazer uma substring fatia, certo? Aqui é mais simples, a gente já monta a fatia com a indexação com colchete e 2 pontos. Bom, seguindo adiante, né? Agora vamos fazer uma versão um pouquinho mais sofisticada, que é melhor de fazer em Python do que em outras linguagens, né? Que ela não depende de um loop while. A gente vai fazer um loop um pouquinho mais esperto. Então, em vez de fazer um while e checar se não, de ficar repetindo enquanto eu não encontrei a chave, eu vou fazer um loop for até encontrar a chave. Como é que ele vai funcionar? É bem parecido com esse programa, a gente só vai mudar algumas linhas e vai mostrar aqui em destacado, em negrito, as diferenças. Então, em vez de ter esse loop while, eu tenho um loop for. Esse loop for vai fazer a minha coluna variar, olha só, numa range. Então, eu não estou precisando mais, né, de uma variável contadora, porque a própria coluna pode ser a minha variável contadora do for. Então, fica muito mais simples. Faz o teu for variar, né? Faz a tua coluna variar de 0 até o finalzinho. Não posso ir até o final do texto completo, né? Porque senão vai passar a minha janela, né? Então, eu vou até o tamanho da linha menos o tamanho da chave. Com isso, eu tenho um for que vai fazer minha coluna deslizar. Então, está apontando o começo da janelinha, né? E aí, dentro desse for, eu faço a checagem de maneira bem simples se a janela bate com a chave, né? Então, como é que é dada a janela? Do mesmo jeito que os anteriores, né? Linha, colchete, coluna, 2 pontos, linha, chave, mais coluna. Se eu encontrei, então é porque ele está lá naquela linha e eu faço o print. Observe aqui que eu não preciso, né, fazer um while para depois fazer um if aqui. Dentro do for, se eu encontrar, meu if já me garante que eu devo mostrar. Bom, então essa é a busca de substrings por linha. E talvez a solução mais elegante. Mas às vezes a gente quer mais do que isso, né? A gente quer encontrar, por exemplo, a palavra triste em qualquer lugar,
E se triste aparece em uma linha 3, 4, 5 vezes? Se a poeta fez, por exemplo, uma frase e disse assim: estou triste, triste, triste. Como você capturaria essas três palavras? Então, você precisaria fazer algo mais, né? Então, esse tipo de busca, não faz muito sentido fazer esse tipo de busca num texto, indexando linha a linha. É muito mais fácil fazer esse tipo de busca no texto completo. Então, como é que você faz? Trate seu texto como um string integral. E a maneira mais simples de fazer isso é usar o comando read. A gente já aprendeu que o read, quando a gente trabalha, né, com um buffer de arquivo, que ele traz o texto completo do arquivo. Mas, poxa, e se esse arquivo for muito grande, ele vai trazer todo o texto para dentro da memória? Não é bem assim, né? O texto. Aliás, minto, não vai fazer isso mesmo, não vai trazer o texto completo para a memória, porque eu estou jogando o resultado de arquivo.read dentro da string texto. E ao fazer isso, né, eu tenho que ter capacidade, né, memória suficiente para abrir esse arquivo. Mas um livro desses não é um livro muito grande e a memória dos nossos computadores hoje já em gigas não teria problema nenhum de capturar um texto inteiro de um livro. Bom, aqui o que é que muda, né, nessa busca? Como eu tenho um texto como um string completa, eu tenho que varrer simplesmente. É parecido com o exemplo anterior, eu tenho que varrer o nosso contador aqui numa range e varre o texto completo. Claro, né, tirando o finalzinho lá, né, não posso ir até o final do texto porque a minha janela não pode deslizar até o fim, tem que deslizar até o final da janela chegar no final da string. Então vai ser len texto menos len chave. Mas o resto é igual, né? Eu faço agora, só que meu loop não é mais por coluna, agora meu loop é por caractere. Então estou varrendo para todos os caracteres, né? Minha posição, na verdade, está começando no caractere 0 e vai varrer até todos os caracteres do livro, né? Incluindo os enter e tudo. Né? Se encontrar, ele vai dizer a posição que encontrou. Como é que isso funciona no programa? Vou levar esse programa para mim. Vou rodar o que vocês vão ver. Se eu disser, por exemplo, que eu tenho que encontrar a palavra triste, vai dizer quantas vezes aparece. Vai dizer exatamente apareceu, né? Eu fiz um print dentro do loop ali, né? Então ele vai dizer a posição em que aparece. E, é, e vai dizer também quantas vezes, porque eu contei, né? Eu usei um contador ali, né? Para cada vez que encontrar, ele contar quantas vezes ele encontrou. Né? Bom, então assim funciona, né? Essa busca, né? E essa busca é uma busca baseada em fatiamento, né? Em outras linguagens que não tem fatiamento é um pouco mais difícil, a gente tem que usar uma função que monte uma substring. Mas assim também é muito comum trabalhar com as funções de busca que a própria linguagem oferece. Então, se a gente for olhar, a linguagem Python tem uma função chamada find de buscar, né, de buscar, encontrar. E a palavra find permite esse texto, esse loop mudar, em vez de eu varrer pela fatia, eu vou usar a função find. E como é que funciona a função find? Bom, a função find é o seguinte, ela faz uma busca de uma chave sobre uma dada string. Então, a função find é uma função que depende da string, ela só opera sobre strings, por isso que tem esse pontinho aqui, né? Então eu faço string.find, né? No caso, nossa string se chama texto, a gente lê o texto completo, jogou, né? Com o read, e eu faço texto.find, passo como parâmetro tanto a chave que eu quero encontrar, que no caso aqui poderia ser a palavra triste, como, que é o que o usuário vai digitar, como também eu passo o índice. O que significa passar esse índice aqui? Bom, passar o índice é dizer de onde eu quero começar a busca. Eu posso querer, em vez de começar a busca no início do livro, eu posso querer começar na posição 10.000, por exemplo. Então, passaria aqui o índice 10.000 para não procurar nos primeiros 10.000 caracteres. Daí em diante, né?
E aí, como é que funciona? Bom, a função find, ela tem dois retornos possíveis. Se ela encontra, ela diz a posição, ela retorna a posição, o índice da posição em que encontrou a palavra, né, a chave. E se ela não encontrar, ela diz que varreu todo o texto e retorna -1. Então, -1 é retornado quando eu não encontro aquela chave. Então, por isso, né, com esse -1, eu vou usar, então, uma checagem, né? E se o índice for -1, eu vou terminar, eu não vou mostrar nada. Agora, se o índice que foi encontrado for diferente de -1, aí é porque realmente apareceu e a posição é exatamente a posição índice. E é claro, né, se eu encontrei na posição índice, eu vou querer continuar. Por isso que eu tenho esse loop aqui, o while, né? Esse loop while, eu começo o meu índice de 0, eu faço uma checagem se eu encontrei, né? Eu vou ficar repetindo o loop enquanto eu estiver encontrando ocorrências da palavra que eu estou buscando. Então, por exemplo, eu estou buscando triste. Ele aparece em várias posições, a gente viu lá no exemplo, né? Então, ele vai encontrar primeiro em 1535, depois em 2647, mas, né, ele começa do zero. Então, ele faz uma busca de zero na primeira vez. Obviamente, zero é diferente de -1, ele vai fazer o find. Vai botar a palavra triste, começando de zero. E, é claro, ele vai encontrar na posição 1535. E aí vai dizer, aparece na posição 1535. E incrementar meu contador para dizer que eu encontrei mais uma ocorrência. Só que aí eu quero continuar a busca. Mas não faz sentido eu continuar a busca até onde eu percorri. Então, se eu cheguei no 1535 e achei, isso quer dizer que eu devo continuar a busca a partir do 1536, uma coluna após. E aí eu sigo adiante, né? Então, eu vou usar índice mais igual a 1 aqui para seguir para a coluna seguinte. Claro, né? 1536 vai ser diferente de -1, né? Porque, claro, eu achei no 1535, então ele vai continuar repetindo o while. Enquanto ele encontrar posições onde esteja essa palavra, ele vai ficar rodando. Aí vai fazer agora o find agora com a chave começando no 1536 e vai retornar o quê? Vai retornar o 2647, que é a segunda vez. E assim ele vai seguir fazendo até encontrar o final do arquivo. Quando ele encontrar o final do texto, desculpe, vai retornar o -1. E aí eu vou retornar o -1, ele vai encerrar o loop while, né? É claro, ele não vai mostrar nada se ele encontrar o -1, porque ele só vai fazer o print aqui, se for diferente de -1. Enfim, era isso que eu queria falar com vocês sobre strings. Então, essa aula é uma aula completa sobre manipulação de strings, né? Inclusive busca. E tem aqui um conjunto de exercícios, né, para vocês fazerem, que a gente pode exercitar em sala, na nossa aula síncrona. E tem também uma lista de exercícios que é baseada em strings e arquivos, que vocês podem brincar também, está disponível para vocês trabalharem. Então, pessoal, é isso. Vamos em frente e vamos estudar e trabalhar. E a gente discute mais esse assunto na prática depois em sala.